tem medo de ter bactérias no seu corpo? Pois não tenha, tem várias bactérias boas que trazem benefícios para a sua saúde, mas tem as ruins também. Nesse vídeo eu vou te ensinar como eliminar as ruins e ficar só com as boazinhas. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista. Aqui a gente fala sobre saúde intestinal, intolerância à lactose, como você pode viver bem cuidando da sua saúde e do seu intestino. Hoje a gente vai falar sobre os perigos das bactérias ruins, como elas podem afetar a sua saúde e, claro, como que você faz para eliminar essas bactérias. Eu não sei se você sabe, mas nosso intestino é habitado por trilhões de bactérias. Os cientistas estimam que a gente tem mais bactérias vivendo no nosso corpo do que células nele. Então, você pode tirar por aí a importância que tem essas bactérias. Elas atuam na digestão de alimentos, no nosso sistema imunológico, na síntese de neurotransmissores. Então, elas têm relação não só com aquilo que você digere, mas com aquilo que você sente e com aquilo que se manifesta no seu corpo. A microbiota intestinal é formada por bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas a gente chama de gram-positivas e as bactérias ruins a gente chama de gram-negativas. A principal diferença entre elas é a parte da membrana, a parte externa da bactéria. As bactérias gram-negativas têm uma membrana formada por LPS, lipopolissacarídeos. Quando o seu intestino está muito exposto a esse LPS, acontece aquilo que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Você já ouviu falar disso? Seu intestino é como se fosse uma peneira, ele é responsável por selecionar aquilo que vai virar alimento, entrar na sua corrente sanguínea e aquilo que vai virar fezes depois, aquilo que vai para o cocô. Quando seu intestino está legal, com baixa exposição ao LPS, ele faz isso de forma super eficiente. Lembra, quando você coloca algo na peneira, o ruim fica e o bom passa. Mas, quando ele está muito exposto ao LPS, é como se buracos começassem a aparecer nessa peneira e aí a seleção começa a não ficar muito boa. Quando isso acontece, seu organismo fica muito exposto a infecções, inflamações e até doenças crônicas. Mas por que isso acontece? Imagina que o seu corpo é um castelo e a muralha do castelo é o seu intestino e ela está cheia de buracos. Os guardas que protegem esse castelo, que são as suas células de imunidade, ficam loucos, né? Imagina, ter que proteger um castelo que a muralha não tá legal. Esse é um mecanismo das doenças autoimunes, mas você pode também ter uma manifestação, por exemplo, de uma rinite, que já é própria sua, mas que fica descompensada quando você não cuida do seu intestino. Lembra que eu falei também que é no seu intestino que acontece a síntese de neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles são os mensageiros químicos do cérebro. Pensa, um lugar que está todo bagunçado não consegue produzir esses mensageiros de forma adequada, então as mensagens não vão chegar direito lá no seu cérebro. É por isso que os cientistas estão associando a saúde do intestino a vários transtornos mentais, como ansiedade, depressão. Claro, essas doenças têm vários fatores envolvidos, não só o intestino, mas ele sim contribui muito para o tratamento. E aí, você que sofre dessas doenças, tem cuidado da sua alimentação? A boa notícia é que você pode sim melhorar o seu ambiente intestinal. Você pode eliminar as bactérias ruins, não completamente, porque a microbiota ela é dinâmica, mas deixar as bactérias boas em maior quantidade. Como fazer isso, Nutri? Com alimentação, é claro! O primeiro passo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é ir na farmácia comprar um probiótico. Pensa! Você tem uma horta ali cheia de ervas daninhas, você quer eliminar essas ervas daninhas. A primeira coisa que você vai fazer é comprar novas mudinhas para colocar ali naquele ambiente? Não, né? Primeiro você vai eliminar essas ervas daninhas e depois você vai comprar as mudinhas. É a mesma coisa com o seu intestino. Primeiro a gente tem que eliminar as bactérias ruins para depois inocular bactérias boas. Como que a gente elimina essas bactérias? Primeiro, deixando o ambiente inadequado para elas. Esse ambiente intestinal não tem que ser muito legal para essas bactérias gram-negativas viverem. E o que elas mais gostam de comer, Bárbara? Adoram comer comida mal digerida. Quando você não mastiga os alimentos ou quando você está com alguma deficiência enzimática, como a intolerância à lactose. Fica tempo demais fermentando a comida no seu intestino é a festa das bactérias ruins. Então mastigue bem os alimentos e investigue se você não tem sensibilidades alimentares. Eu percebo muito que os alunos do Viva em Paz Sem Lactose, eles até já sabem que têm a intolerância, receberam o diagnóstico correto, mas ficam super perdidos, porque pensa, uma pessoa que acordava de manhã, comia um pão com manteiga, de repente, ou um iogurte com granola, que é super saudável,
De repente, o que a pessoa vai comer, né? Não sabe muito bem, fica perdido, e aí quando entra no curso, a gente mostra uma nova forma super simples de se alimentar, sem gastar muito dinheiro, porque tem muita gente que vai para o supermercado e começa a comprar um monte de coisa cara e mesmo assim não resolve o problema, porque zero lactose não resolve para todo mundo. Então, uma forma super simples de se alimentar, mais adequada para suas restrições, seria o melhor. Além de melhorar a sua alimentação, você também precisa melhorar os seus hábitos. Se você não está bebendo água, me desculpa, mas você está criando um ambiente ótimo para as bactérias ruins se desenvolverem. Seu organismo precisa de água para funcionar. Por favor, beba água. É tão simples, é barato, é fácil. Beba mais de 2 litros de água por dia. 2 litros é uma média, tá? Como que a gente faz o cálculo? Você pega o seu peso e multiplica ele por 0,03. Essa quantidade é a quantidade de litros de água que você precisa beber por dia. Outra questão, praticar atividade física não é opcional. Não é, se eu gosto, eu pratico, se eu não gosto, eu não pratico. Você quer ser um velhinho que levanta da cadeira, não quer? Você não quer depender de outras pessoas? Então você tem que começar a praticar musculação. Precisa virar rato de academia, ficar bombado, definido? Não precisa, não é para isso. É para você ter o hábito de se exercitar para as suas articulações, para os seus músculos. Bárbara, o que isso tem a ver com o intestino? Já reparou que quem tem o intestino mais preso geralmente não pratica atividade física? Se movimentar também ajuda no movimento do seu intestino. Então, vai para a academia, se movimenta. A saúde do intestino também passa pelas suas idas ao supermercado. Você compra um monte de coisa de pacotinho ou você fica bastante tempo na parte da feira do supermercado? Ou melhor, você vai aí na feira do seu bairro. Seria melhor ainda, né? Se todo mundo tivesse feira no seu bairro, conversar com o feirante, ver o que está na época. Esses são hábitos que o nosso intestino adora. Por quê? Porque a saúde intestinal depende daquilo que a gente come, como a gente está conversando, e tudo que é fresco da natureza é alimento para as bactérias boas e as bactérias ruins não vão encontrar um bom ambiente ali. Como eu disse, a alimentação saudável, ela precisa ser simples para ser saudável de verdade. Não inventa moda com comida de pacotinho, zero lactose, nem nada disso, não precisa. E por último, não menos importante, gerencie o seu estresse. Como a gente estava conversando, o intestino e o cérebro são melhores amigos, cuidar de um é cuidar do outro. Então, se você sente que você tem sintomas de ansiedade, está muito estressado, procure ajuda, não só nutricional, mas também do médico, do psicólogo. Isso vai ser super importante para a sua saúde geral. E aí, gostaram das dicas? Não esquece de deixar um comentário aqui para mim, fazendo perguntas, comentários, o que você achou do vídeo, se você já está cuidando do seu intestino. E se você gostou e quer saber mais sobre o meu curso online, o Viva em Paz Sem Lactose, eu vou deixar o link aqui na bio. Até o próximo vídeo, eu vou ficar te esperando.